Olá a todos, graça e paz. Meu nome é Elisete Godinho, eu sou escritora e autora do livro Deus Gosta de Palco. E hoje eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre os depoimentos que tenho recebido de leitores com relação a este livro. Mas antes de mais, eu gostaria de começar com o meu próprio depoimento. Deus Gosta de Palco é um livro que o próprio Deus pediu-me para escrever. O Senhor trouxe esse presente no meu coração. E durante muito tempo eu resisti, porque não me queria expor, não queria partilhar a experiência que vivi com Deus. Há mais ou menos 14, 15 anos atrás, eu fui diagnosticada com uma enfermidade em que não havia esperança de cura para mim. Você alguma vez já viveu isso? Conhece alguém que tenha passado por isso? E normalmente quando vivemos situações do gênero, as pessoas desistem, as pessoas falam que é impossível, porque os médicos disseram que é impossível, porque a medicina disse que já não há o que fazer. Eu cheguei a ir para o exterior do país para fazer exames, outros exames, e estes exames confirmaram o que era, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. E também disseram que não podiam fazer além daquilo que já estava sendo feito. Você alguma vez já viveu uma situação do gênero? Pode até não ser na sua saúde, pode ser no seu casamento, pode ser com algum filho, pode ser com seus pais, não sei. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então nós enfrentamos diferentes tipos de aflições na vida e muitas delas colocam-nos numa situação de impossibilidade. Sabe? O não que recebemos assim, na nossa face. E muitas vezes, em momentos inesperados, como aconteceu comigo, foi inesperado, numa fase em que eu tinha muitos planos para a minha vida, mas eu decidi crer na palavra de Deus diante do impossível. Pode parecer loucura para muitos, mas para mim funcionou, porque a palavra de Deus é a verdade. E eu decidi crer no que a palavra de Deus fala sobre a situação que eu vivia. E fui conduzida por um processo de transformação, um processo de cura, onde houve muita dor, muitas lágrimas, muitas noites em claro, em que eu tive que abdicar de muita coisa, em que a minha vida parou e decidi ouvir a voz de Deus. E Deus conduziu-me por um processo de cura. Mas ele não foi logo trazendo uma cura instantânea, não foi instantâneo, não. Como aconteceu com aquele leproso que foi ter com Jesus e disse: Eu sei que se tu quiseres, tu me podes curar. E Jesus disse: Eu quero. Tocou-lhe e ele foi curado. Foi instantâneo, não aconteceu comigo. Meu processo foi mais parecido com a mulher do fluxo de sangue, que padeceu durante 12 anos, conforme diz a palavra de Deus. Viveu um dia de cada vez, até que a fé dela lhe curou. Foi o que Jesus disse. A tua fé te curou. Eu vivi este processo. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve testemunhos de pessoas que estão na América, de pessoas que já morreram, grandes homens e mulheres de Deus, parece historinha. Isso já não acontece mais. Acontece. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E quando ele pediu-me para escrever este livro, eu disse: Meu Deus, o Senhor quer que eu traga à memória todo aquele processo doloroso, todo aquele processo de lágrimas. Deus disse: Eu quero. Depois de muita resistência, eu decidi escrever este livro. Deus gosta de palco, porque um dia eu estive no deserto, eu aceitei viver o processo, mas eu vivi um processo com Deus. É diferente, sabe? Quando a gente tem Deus e quando não temos Deus. Quando nós temos Deus, nós temos fé e certeza de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus cumpre a sua palavra.
Deus vive para cumprir a sua palavra. Nenhum tio é retirado da palavra de Deus sem que se cumpra aquilo que ele fala. E eu decidi viver o processo com ele. Eu decidi passar pelo deserto com Deus, porque a cura não foi instantânea. Foi um processo de cura. Foi um processo difícil, mas Deus fez, Deus fez. Então, no processo de escrita deste livro, o Espírito Santo trabalhou de forma tremenda em mim, trazendo à memória detalhes do processo que eu já nem lembrava. E foram detalhes difíceis, penosos, de dor. Mas Deus queria trazer, queria que fosse escrito. E foi o que fiz. Com muita lágrima. Com muita lágrima. Mas Ele sempre dizendo, lembra de onde eu te tirei? Lembra de como eu te livrei? Lembra de como eu tenho transformado a tua vida? Não foi fácil, mas também foi cura para mim escrever esse livro, porque muita coisa eu não queria lembrar, muita coisa eu não queria falar, porque eu pensava só em mim. E quando Deus pediu-me para escrever este livro, foi pensando em si, foi pensando em si, foi pensando naqueles a quem Ele ama, que Ele pediu-me para escrever este livro. E quando eu entendi, no processo da escrita deste livro, que não era sobre mim, não era sobre a minha vontade, não era sobre o meu querer. Quando eu entendi o processo de que haviam pessoas que estavam sofrendo, há pessoas que estão sofrendo e que precisam de conhecer essa verdade. E como eu disse, muitas vezes a gente pensa que são historinhas, o que Deus fez, o que está escrito na Bíblia. O que grandes homens como Kenneth Hagin escreveram, homens que já morreram e muitos de nós não tivemos a oportunidade de conhecer e conviver com eles. A gente pensa que é historinha, não é historinha. Está escrito o que eles falaram, o que eles viveram, o que eles testemunharam. Está escrito na palavra de Deus. É a verdade, é a palavra de Deus. E este livro, ele traz um testemunho tremendo de fé. Um testemunho tremendo de perseverança. A palavra de Deus diz que só herdarão as promessas aqueles que perseveram. E este livro traz um testemunho vibrante, vivo e verdadeiro sobre fé. O que eu estou fazendo aqui agora o foco não é vender o livro. O foco é que eu entendi o meu propósito de vida e eu vivo pelo propósito. E eu entendo que há muita gente sofrendo, há muita gente que precisa de ser fortalecida, há muita gente que precisa de ser edificada, há muita gente que precisa da salvação, há muita gente que vive quando está morto, há muita gente desesperada que precisa de vida. Então esse livro traz um testemunho verdadeiro, real, dos dias de hoje. Eu estou aqui para testemunhar e estou dando esse depoimento. Então a escrita deste livro trouxe cura, selou o processo de cura que eu vivi com Deus, o processo do tratamento de feridas, porque traumas, dores, não são feridas emocionais. Então o processo de escrita trouxe cura para mim, selou um processo de cura e eu continuo sendo transformada por Deus, me colocando como o palco de Deus para que o Senhor exiba a sua glória. Então, eu não quero te deixar de fora, eu não quero te deixar de fora. Você precisa de ler este livro para a edificação da sua fé. E para conseguires comprar este livro, para teres mais informações sobre este livro, sobre este testemunho, sobre o que Deus fez em minha vida, tu podes seguir as minhas redes sociais, no Instagram, Mudinho Elisete,
no Facebook, Elisete Godinho. Também podes entrar em contato com o número 944 734 338. Este número tem WhatsApp, é de Angola, mas onde quer que você esteja no mundo, pode entrar em contato com este número e eles vão poder ajudar-te a adquirir esta obra. Este livro já foi lançado em Angola no dia 27 de junho deste ano e agora em agosto, no dia 9, também foi lançado aqui em Lisboa. Assim, eu tenho recebido testemunhos tremendos de edificação, de transformação, de mães que têm se posicionado por causa de diagnósticos que receberam dos seus filhos, de mulheres que não conseguiam engravidar, de casamentos que estavam prestes a terminar, mas que estas pessoas decidiram posicionar-se e crer naquilo que a palavra de Deus diz. Uma das passagens que marcou-me muito, passagens bíblicas e que eu falo neste livro, é João 17:17, que diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós nos posicionarmos nesta verdade, de que a palavra de Deus é a verdade, independentemente das situações ou circunstâncias que possamos estar a viver, a palavra de Deus, a vontade de Deus vai permanecer. E estas pessoas têm se apegado a muitas das referências bíblicas que eu partilho aqui neste livro. E não é só sobre cura, é sobre fé, é sobre fé. Então tem sido maravilhoso. Sou grata a Deus pelos testemunhos, porque isso não é apenas para impactar a vida, é para transformar vida. Esse é o propósito de Deus. Transformação para vivermos o propósito para o qual estamos aqui nesta terra, porque nós estamos aqui com um propósito. Deus é um Deus de propósito. E eu fico feliz em ver que tenho ajudado muitas pessoas. Tem trazido esperança, força, coragem, paciência para permanecerem na verdade. Para quem está em Luanda, no dia 6 de setembro, nós vamos participar da conferência Sejamos Luz, que vai tanto ocorrer no Pecanic Space, na Rotunda da FUMU, no dia 6 de setembro. Então, se puderes chegar até lá, vais nos encontrar lá para teres a oportunidade de conversar um bocadinho mais comigo, adquirires o seu exemplar, se calhar trazer-me também algumas perguntas e termos uma boa conversa, porque esse evento também vai ser bastante edificante. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Vai ser uma conferência maravilhosa, eu creio. E lá tu também poderás encontrar-nos e adquirir o teu exemplar. Eu abençoo a todos com a paz de Deus. Amém.